Na Epístola de Tiago, capítulo 2, nos versículos 14 ao 18, temos a seguinte mensagem: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas alguém dirá: Tu tens a fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E esse é o tema da mensagem de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Por que devemos buscar uma fé não apenas declarada? Essa é considerada uma das declarações mais conhecidas do Novo Testamento. Esta passagem aborda a relação entre fé e ações, trazendo à tona a questão central no cristianismo: como a fé verdadeira deve ser expressa na vida cotidiana do cristão. Tiago começa com uma pergunta retórica no versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Assim ele confronta a ideia de uma fé meramente intelectual ou declarada, que não resulta em uma transformação prática, uma fé abstrata que muitas vezes declaramos sem entender ao certo o que estamos falando, ou o seu verdadeiro significado. Quantas vezes você já se deparou com alguém que disse, eu tenho fé, mas a vida prática dessa pessoa parecia dizer justamente o oposto? Para Tiago, não basta apenas afirmar que se tem fé, é preciso demonstrá-la por meio de ações concretas que refletem o amor de Deus. Nós sabemos que um dos frutos do Espírito em nós é justamente o amor, mas um amor meramente declarado não é amor. Imagine um pai que declare amar o filho, mas não se esforça para dar seu suprimento diário ou estar presente nos seus momentos mais importantes. Ou mesmo uma esposa que não honre e seja fiel ao seu companheiro. Por mais que em ambos os casos os personagens possam de alguma forma dizer que amam, sem ações práticas isso se trataria apenas de mais um discurso vazio, não muito diferente de um político que promete algo em troca de votos sem ter a menor intenção de tentar cumprir a promessa. O apóstolo nos dá exemplos práticos para ilustrar o seu argumento. No versículo 15, Tiago fala de alguém que vê um irmão ou irmã em necessidade, sem roupa ou sem comida, e em vez de ajudar, oferece apenas palavras vazias como vá em paz, aqueça-se e alimente-se. Segundo Tiago, essa resposta não tem valor, pois não atende às necessidades reais da pessoa. Ele afirma no versículo 17 que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E esse ensinamento enfatiza que a fé cristã deve ser ativa, manifestada em atos de compaixão, justiça e amor ao próximo. A fé sem obras, como Tiago aponta, é ineficaz e não reflete uma transformação verdadeira na vida de alguém. Ele não está dizendo que as obras por si só salvam, mas que a fé autêntica, aquela que resulta na salvação, inevitavelmente produzirá boas obras. No versículo 18, Tiago antecipa uma objeção que alguém poderia fazer ao seu argumento. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim, ele argumenta que as obras são uma evidência tangível da fé. Sem elas, a fé é invisível e provavelmente vazia. Por fim, ele cita Abraão e Raabe como exemplos de pessoas cuja fé foi demonstrada por ações, e eu gostaria de enfatizar justamente esse último personagem bíblico. A história conta que Raabe foi dar refúgio aos espiões hebreus pouco antes da conquista de Jericó. Graças a essa ação de Raabe, ela consegue não apenas a sua própria salvação, mas a salvação de toda a sua família, chegando, posteriormente, até mesmo a ser citada na genealogia do rei Davi, do rei Salomão e do próprio Jesus. Ponto central da mensagem é que a fé verdadeira
é viva e eficaz, expressa de maneira prática no serviço aos outros e a Deus. Uma fé expressa através de frutos. Amados irmãos, a mensagem de hoje é uma reflexão e um alerta. Como está o seu amor por Jesus? Quais frutos você tem dado em consideração a Deus? Lembre-se que a verdadeira fé é ativa, prática e transformadora, refletida no amor e no serviço ao Senhor. Que a sua fé possa gerar frutos para Deus e para os seus próximos. Fiquem com Deus e graça e paz.